convidado. Jorge Carlos Fonseca, o presidente de Cabo Verde, é o convidado de João Matos. O nosso convidado é Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, com quem vamos falar de futebol e política. De passagem por Paris, o chefe de Estado cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, que recebeu a ministra francesa da francofonia, aproveitou para convidar o presidente francês François Hollande a visitar Cabo Verde, começando por falar da sua presença no CAN 2013, por ocasião do encontro inaugural de futebol entre as seleções de Cabo Verde e da África do Sul. Eu assisti ao jogo e, aliás, de acordo com aquilo que eu conhecia já da seleção cabo-verdiana e da seleção da África do Sul, eu sempre pensei que o resultado seria uma vitória de Cabo Verde ou um empate a 0, que acabou por ser objetivamente um bom resultado, que abre perspectivas boas para Cabo Verde poder passar à segunda fase. E estou convencido que Cabo Verde passará para a fase seguinte. Cabo Verde teve hipótese de ganhar o jogo, quer dizer, teve, para quem viu o jogo com alguma objetividade, teve mais oportunidade de golo, teve 2 ou 3, a África do Sul praticamente não teve nenhuma. Cabo Verde controlou a primeira parte do jogo totalmente. Na segunda parte, a África do Sul melhorou um pouco, teve algum domínio territorial, mas não criou praticamente nenhuma situação de perigo. O que quer dizer que haver um vencedor, como se diz na linguagem desportiva, haver um vencedor, creio que Cabo Verde seria vencedor. A equipa mostrou grande maturidade, jogou com muita tranquilidade perante aquele público, aquela avalanche toda, com o grande barulho que havia em campo, mas aguentou-se bem, portou-se muito bem e estou convencido de que Cabo Verde, com Marrocos e Angola, terá prestações positivas e estará na fase seguinte, o que é muito bom para o desporto cabo-verdiano, mas sobretudo para Cabo Verde. Eu confirmei na África do Sul, um país onde não se conhecia bem Cabo Verde, mas a presença de Cabo Verde na CAN fez com que as televisões, as rádios, jornais, empresários, eu estive num encontro de empresários onde se falou sobretudo do jogo Cabo Verde-África do Sul e percebi que muitos perguntavam o que era Cabo Verde, onde é que fica, como é que é a economia, onde é que podem investir, em que setores. Portanto, o futebol serviu para projetar Cabo Verde e se fizermos bem o trabalho de casa, eu creio que esta passagem do nosso futebol pela CAN pode impulsionar Cabo Verde para parcerias económicas, empresariais, para o país ser mais conhecido e, portanto, isso servir também para um trampolim para o desenvolvimento do país. O Cabo Verde teve problemas financeiros, o Sr. Presidente esteve inclusivamente envolvido em negociações com uma empresa que tem os direitos de transmissão dos jogos pela televisão. Como é que foram as coisas? Teve uma ajudinha aí dos empresários sul-africanos ou do próprio Presidente Zuma? Olha, eu fiz duas coisas. Eu, para o Presidente da República, sou um adepto de futebol, eu gosto de futebol, portanto, quando apoio a seleção, apoio, digamos, por dizer, por ser Presidente, teria que apoiar sempre, pelo amor a Cabo Verde, mas também faço porque gosto de futebol, conheço os jogadores, eu conheço o Lúcio como miúdo, eu frequentava muito a casa dos pais do Lúcio, o Lecia e a Liloca. O Lúcio é sobrinho de um grande treinador de futebol de Cabo Verde que faleceu, que era meu grande amigo, que é o Toca, é sobrinho dele. E, portanto, eu ouvia falar dos apoios do governo, um apelo geral para os cabo-verdianos, mas uma noite ouvi uma entrevista do Presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, uma entrevista muito crua, até achei um pouco negativa, dizendo que não teriam mobilizado 20% do orçamento previsto para a seleção, isto nas vésperas de educação para a África do Sul, e então eu por acaso recebi a equipa e os técnicos no Palácio da Presidência, o Presidente fez-me esse discurso na cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial, e então eu tive a ideia de, aquilo era uma sexta-feira, sábado era um mau dia, aproveitei o fim de semana, convidei alguns empresários para ir à Presidência para falarmos sobre apoio à seleção. Então fizemos um encontro na segunda-feira e fiquei surpreendido. Tiveram presentes 39 empresários e homens de negócios na Presidência. Fiz um apelo para o apoio à seleção e, pelos dados que tenho neste momento, creio que conseguiu-se mobilizar alguns milhares de contos. Vão ser uma ajuda boa para a seleção nacional. Entretanto, no dia seguinte, não sei se influenciado pelo facto de terem visto vários empresários comigo, na segunda, tive um contacto de um dos diretores da televisão de Cabo Verde, se eu podia receber com urgência uma delegação constituída por diretor de televisão, um membro do Conselho de Administração do Unitel, também da CCV Telecom e um representante de uma empresa teria os direitos de transmissão dos jogos da CAN para o continente africano. E estaria a cobrar uma verba com 750 mil euros, cerca de 82 mil contos cabo-verdianos, para a televisão poder ter os direitos de transmissão. Bom, eu perguntei, mas qual era o meu papel nisto? Se o Presidente intervier, pode influenciar, e eles baixarem o preço. Achei que devia recebê-los. Falei com o empresário, que se mostrava irredutível de todo, que dizia que o montante era fixado pela CAF,
pela Confederação Africana de Futebol, portanto que ele não podia baixar o preço. Mas a empresa acabou por fazer uma oferta a Cabo Verde. Eu só soube que a televisão de Cabo Verde ia transmitir o jogo, estava ao caminho do estádio para ver o jogo, tive essa boa notícia. E depois a televisão telefonou-me no fim do jogo, eu nos balneários da nossa equipa a completar os jogadores, que agradeceram-me pelo apoio que dei para que esse problema tivesse sido resolvido. Eu contactei a televisão, contactei a empresa, contactei o Unitel. Como sabe, o Unitel neste momento tem ligações com a doutora Isabel dos Santos. Portanto, neste contexto todo, nós fizemos alguns contactos e conseguiu-se a transmissão. Eu não sei os dados, mas creio que a televisão de Cabo Verde terá pago um preço muitíssimo inferior aos 650 mil euros. Quem não compreendeu nada do que se passava é o Primeiro-Ministro, que chamou amadores às pessoas ligadas à Federação de Futebol e implicitamente ao próprio chefe de Estado. Bom, não sei, como eu estava fora, eu na África do Sul, eu estava mais preocupado com a sorte da seleção. Visitei jogadores, falei com os técnicos. Eu sou amigo pessoal do Presidente da Federação de Cabo Verde de Futebol, o Mário Semedo. Eu estava mais preocupado com isso e também eu tive um encontro com o Presidente Zuma, um encontro político. Na manhã do dia do jogo, tive um encontro de 40 minutos com o Presidente Zuma. Eu tinha tido um encontro muito interessante com mais de 150 de empresários sul-africanos. A minha mulher também, que foi convidada da primeira-dama sul-africana, teve um encontro com advogadas e mulheres de negócios sul-africanos. Estávamos mais preocupados com isso. E para mim o importante eram duas coisas. Era uma boa prestação da equipa no jogo inaugural e na África do Sul, e que se conseguisse resolver o problema dos apoios financeiros e que os cabo-verdianos tivessem direito a ver o jogo, porque seria mau que uma coisa histórica para Cabo Verde, uma seleção pela primeira vez apurar-se para uma fase final de uma competição internacional como é CAN, sendo aquilo uma grande montra para Cabo Verde, porque aquilo não é só o futebol que está em causa. Como ele disse, era possivelmente, muito poucas vezes falou tanto de Cabo Verde como se fala agora por causa da CAN. E então, não ouvi as declarações. Agora, o que eu posso dizer, eu conheço o trabalho da seleção, o trabalho técnico, o trabalho da Federação, o que é hoje a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, o que é hoje a seleção de Cabo Verde e o que era a seleção antes de Mário Semedo, há uma distância abismal. O que eu posso dizer é que Mário Semedo e a equipa têm feito um trabalho notável de consistência institucional. Amador foi o Primeiro-Ministro? Não digo isso de maneira nenhuma. O que eu digo é que eu acho que Mário Semedo, eu suponho que ele não é profissional de futebol, eu suponho que ele tem a sua vida própria, mas dedica muito tempo da sua vida à Federação e ao futebol. E, digamos, boa parte do desempenho e do mérito da Seleção Nacional deve-se ao Mário Semedo. E, portanto, por mim, é uma figura que merece muito respeito e que merece o respeito de todos os cabo-verdianos. Já estamos em política. A coabitação, Sr. Presidente, não tem funcionado? Não, acho que tem funcionado com normalidade. Num sistema como o nosso, quer dizer, é um facto. Eu fui eleito por uma área política que não é a área política que suporta o governo. Portanto, o Sr. Presidente poderia mudar de Primeiro-Ministro. É normalíssimo não ter sempre a mesma opinião que o Sr. Primeiro-Ministro em todas as questões da vida nacional, questões políticas, económicas, é natural a divergência. Mas nem tem havido, assim, grandes fatores de desentendimento ou de ausência de sintonia. Talvez por não haver esse hábito, num período anterior à minha eleição como Presidente da República, alguns mídias, alguns setores políticos em Cabo Verde impolem, digamos, não nomear um embaixador. Suponho que já terá acontecido com outros presidentes. Talvez não tenha sido noticiado, não se tenha sabido e não se tenha dado tanta importância política a isso. Mas, repare, o país não vive crise nenhuma. Aliás, eu vou reafirmar o que tenho dito. Enquanto eu estiver como Presidente da República, não haverá nenhuma crise política artificial em Cabo Verde. E agora que fala de embaixadores, Paris é uma das principais capitais do mundo. Por que é que não temos um embaixador até hoje em França? Sim, estou de acordo que é um país importante para Cabo Verde, não só do ponto de vista das relações bilaterais, de cooperação, pelo facto de nós sermos membros também da francofonia, pelo papel relevante que a França tem no plano internacional, no plano africano. Eu posso dizer que eu recebi a pedido dela, recebi a senhora Ministra da Francofonia de França. Falámos cerca de 40 ou 45 minutos sobre as relações França-Cabo Verde. Não quero dizer que a convenci, mas ela acabou de sair da residência dizendo que vai fazer uma visita a Cabo Verde e ao Senegal, portanto, com brevidade. Trouxe uma ideia interessante de nós nos associarmos a um evento que ela vai organizar em França de francofonia em feminino, as mulheres e a francofonia, os problemas da promoção da mulher, dos direitos da mulher, da violência doméstica, e achava importante Cabo Verde estar presente. Não falamos de embaixada, e eu vou lhe dizer isso, que não é segredo nenhum, e eu disse, bom, olha, nós temos uma cooperação muito boa com a França, eu até tive o privilégio era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, integrei a primeira delegação cabo-verdiana, estive aqui em França, que assinou os acordos de cooperação com Cabo Verde-França, no âmbito cultural, técnico, científico, ainda era presidente de Giscard d'Estaing. Temos a cooperação importante na área da educação, do ensino superior, da descentralização, da segurança, mas eu creio que é necessário haver um sinal simbólico e político forte
para que as relações atinjam um patamar mais elevado. E eu sugeri-lhes, bom, olha, transmita ao seu presidente francês, nós somos um país com 37 anos de independência, somos membros da francofonia, fazemos o discurso de relações muito boas com a França, nenhum presidente francês visou Cabo Verde, que eu saiba. E ela diz, bom, olha, eu vou transmitir essa ideia, e realmente é importante, seria importante um presidente ir lá. Quanto é importante nós termos aqui um embaixador. Posso lhe dizer é que é uma questão que quem tem discutido com o seu primeiro-ministro, como sabe, o presidente nomeia embaixadores sobre proposta do governo, mas acredito, pelas informações que tem até este momento, que não demoraram muito a nomeação de um próximo embaixador cabo-verdiano aqui em Paris. Os cabo-verdianos aqui de França acham que há inclusivamente uma discriminação entre os cabo-verdianos no país e no estrangeiro. Não percebem porque é que esse embaixador não pode sair da diáspora. Sim, é sempre uma possibilidade, mas como sabe, normalmente há sempre reservas, há sempre críticas quando, nas poucas embaixadas que Cabo Verde tem, por razões de ordem financeira, quando é nomeado chefe de missão alguém que não é da carreira diplomática. Portanto, a regra, tendencialmente, é de nomear-se embaixadores de carreira diplomática, não é? E, evidentemente, temos tido alguns embaixadores políticos chamados políticos, não é? Exatamente, e as regras não são ad vida eterna. Nessa base, não seria nada de anormal que um embaixador pudesse sair da diáspora. Mas posso lhe dizer que ainda o nome não me foi apresentado ainda, é natural que não seja apresentado dentro de poucos dias. Falando ainda de política, temos a percepção de longe que há uma grande crise política e económica em Cabo Verde. O senhor Presidente certamente leu a carta aberta desse jovem que diz que há mesmo um poder tribalista e corrupto em Cabo Verde. Sim, eu li esse artigo. Eu creio que há algum sentido hiperbólico no texto. Cabo Verde tem problemas, naturalmente tem problemas. Na visão do Presidente, na minha visão, os tempos não são fáceis. Nós estamos a sofrer os impactos de uma crise económica e financeira, porque a nossa economia está muito ligada à economia dos países do euro e essa crise tem incidência sobretudo na Europa do euro e, portanto, eu mesmo no discurso que fiz e que mereceu de alguns setores alguma incompreensão, a minha percepção é de que os anos vão ser difíceis, de que é previsível, aliás, os últimos relatórios que nós temos mostram um abrandamento do crescimento da economia de Cabo Verde, pode vir a acontecer um agravamento do desemprego, que já é um problema preocupante porque atinge sobretudo jovens e mulheres, portanto o país tem que viver um período de contenção, de dificuldades. Do ponto de vista político, não creio que, quer dizer, o país tem estabilidade. Em princípio vamos ter um período de quase 4 anos sem eleições. Não é previsível que haja eleições nos próximos 4 anos, mas talvez por haver neste momento, estão previstos congressos dos dois principais partidos, seja do PICV, seja do MPD. No caso do MPD, previsivelmente com alteração da liderança do partido. É natural, portanto, seja um período com mais agitação, com mais dinâmica política. O Sr. Presidente não acha que os cabo-verdianos foram raptados pelo regime de partido único porque continua a ser a geração de 74 que dirige a elite em Cabo Verde? Bom, mas repare, mas isso não se pode mudar administrativamente. Isso tem a ver com dinâmicas políticas e sociais. Não, tem havido alguma renovação. Para a geração do PICV, de José Maria Neves e do seu grupo, é uma geração, pelo menos em termos de idade, diferente da geração de Pedro Pires e da equipa que liderou o país nos anos, logo depois da independência. Não, mas já faziam parte da JAC-CV. Sim, mas eu creio que pelo menos se prevê uma renovação a nível do MPD, com a saída anunciada do Dr. Carlos Vieira do partido, que haja alguma renovação, mas eu creio que o problema que posso pôr bem da maneira é se há jovens valores, que nessas coisas as pessoas têm que se afirmar, que ninguém entrega, quer dizer, aquilo que está a chamar as velhas gerações, ou as gerações dos anos 70, normalmente as pessoas não entregam as lideranças e o poder de bandeja. Portanto, tem que haver também algum input, algum dinamismo, algum trabalho de casa político feito para as novas lideranças. Ninguém entrega as coisas. Mas, Sr. Presidente, mas essa geração de que fez parte não foi mandatada. Essa geração de 74 usurpou todos os poderes em Cabo Verde. Bom, o que eu lhe posso dizer é que, pelo menos após 90, com a introdução de processos democráticos de escolha dos representantes, foram as propostas de liderança que se apresentaram ao eleitorado, é que, previa a eleição, o voto popular, é que chegaram às lideranças. O que quero dizer é que eu creio que há muitos jovens do sexo masculino, do sexo feminino, têm mostrado, digamos, apetência, capacidades, mas talvez não tenham ainda tido o suficiente dinamismo para se imporem como alternativas de novas lideranças. Portanto, isso não se pode impor do ponto de vista administrativo. Como é evidente, leu também a carta de discurso de Pedro Pires. Acha normal esse discurso extremamente violento que diz que Cabo Verde ainda pode ter problemas porque há aí uma espécie de fantasma que espreita, uma espécie de colonialismo que poderia vir ao de cima em Cabo Verde? Não, quer dizer, todas as leituras são legítimas, são possíveis. Eu tenho uma visão de Cabo Verde que sumariamente eu recortaria do seguinte modo.
Eu acho que o processo de democracia em Cabo Verde é irreversível, porque conheço da sociedade cabo-verdiana todas as experiências que nós tivemos dos anos 90 para cá, mas mesmo antes dos anos 90, se nós percebermos as razões porque o regime partido único em Cabo Verde, apesar de ser um regime partido único, e portanto um regime autoritário... Foi uma ditadura. Fala-se nestes dias de que Cabral foi um ditador. Não, o que eu vou dizer, não entrando por aí, é que tivemos um regime autoritário. Terá explicações históricas, culturais, com o próprio processo de libertação nacional, de luta de libertação nacional. Mas o que ele estava a dizer é que nós tivemos um regime autoritário partido único, mas teve as suas limitações. Isto é, não foi um regime, o que se passou em Cabo Verde não foi igual ao que se passou em Angola, na Guiné-Bissau, Moçambique, foi diferente. Isso explica-se, do meu ponto de vista entender, por processo específico de formação da sociedade cabo-verdiana, por fatores culturais, históricos, porque aquilo que é Cabo Verde do ponto de vista sociológico. Portanto, por tudo aquilo que eu vejo, para a forma como a transição para a democracia se processou, para a forma como as alternâncias de poder têm acontecido em Cabo Verde. Eu acho que o processo de democratização é irreversível em Cabo Verde. Não creio que seja possível o regresso ao antigamente. Porque se houvesse qualquer tentativa, eu estou convencido que os cabo-verdianos saberão reagir com firmeza a qualquer tentação de regresso ao passado. Não está de acordo com Pedro Pires que poderá haver uma espécie de regresso ao passado colonialista? Não acredito nisso. Eu creio que os cabo-verdianos têm demonstrado muita maturidade política. Acredito no nosso país, que é Cabo Verde. Os nossos problemas são outros. Isto é, não quer dizer que não haja ameaças ou perigos em relação à consolidação e extensão do nosso processo democrático. Isto é, há alguns perigos, já nós temos que manter a pressupostos são fundamentais. Coesão nacional, coesão social. E por isso nós temos que atenuar assimetrias regionais. Isto é um problema que nós temos em Cabo Verde. Isto é, não será ilegítimo dizer-se que Cabo Verde cresceu e desenvolveu-se muito nos 37 anos de independência. Mas este desenvolvimento não chegou de forma equitativa às diferentes ilhas e regiões e concelhos do país. Isto é, houve bocados do país que cresceram mais e desenvolveram-se mais. Temos de estar atentos a isso. Quer dizer, não pode haver assimetrias regionais pouco razoáveis. Tribalistas, como diz o jovem na sua carta aberta. Se o jovem, como disse, isso é uma linguagem metafórica e talvez hiperbólica, mas temos de estar atentos aos fenómenos, isto é, temos que caminhar para um desenvolvimento mais equitativo, mais harmonioso e mais equilibrado. Há que haver essa regionalização que esse grupo de São Vicente anda a pedir? Eu defendo em Cabo Verde um aprofundamento efetivo da descentralização e poder local. A fórmula como isso pode assumir deve ser consensualizada num debate franco, aberto, sem fantasmas, sem receios, e que a próprio Presidente da República e a Presidente da República estão dispostos, como já disse publicamente, a ajudar a que tenha lugar. Nós temos defendido, por exemplo, uma instituição como a Associação Nacional de Municípios podia ser o pivô desse debate nacional. Totalmente franco, aberto, onde as pessoas que defendem a legislação administrativa, as que defendem a legislação política, os que são contra a regionalização, todos têm direito à palavra e chegaremos a um momento em que chegaremos a soluções consensuais que não façam perigar, digamos, a coesão social e nacional, que é importante para um país com vulnerabilidades como Cabo Verde. Mas, para além desse problema, nós temos que estar atentos também a fenómenos que têm acontecido em Cabo Verde, de alguma marginalidade em relação a certos setores dos jovens, ao desemprego já acentuado junto dos jovens, a fenómenos de delinquência juvenil, porque se não encontrarmos soluções para esses problemas, podemos correr o risco de desencadear desequilíbrios que podem ser perigosos para um país que tem avançado bem, mas é um país pequeno, com poucos recursos, e um país ainda muitas vulnerabilidades, sobretudo do ponto de vista económico. E em relação à corrupção, não se ouviu a voz do Presidente da República a quando da prisão do Presidente da Bolsa de Valores, dessa confusão dos diretores gerais das penitenciárias? Sim, o Presidente não tem que se pronunciar sobre casos concretos e sobretudo sobre processos que deve compreender, sobre processos que estão em curso, processos judiciais. Mas o Presidente usa a sua magistratura de influência, o poder da palavra que pode ter junto à sociedade, fazendo o discurso pedagógico, preventivo em relação à corrupção. E eu filho, por exemplo, há dias, numa mensagem à Nação, no Dia Internacional contra a Corrupção. Eu, no dia 28, vou fazer uma sessão de abertura, a convite do Sr. Ministro da Justiça, sobre os problemas da criminalidade e da revisão da legislação. Eu devo fazer um discurso, talvez não o tenha feito ainda de forma totalmente adequada como deveria fazer. Como, por exemplo, imagina, eu estou como Presidente há 1 ano e 4 meses apenas, eu tive que priorizar alguns tipos de dossiês, algum tipo de discurso, tive que privilegiar, por exemplo, o contacto, a visita a todos os municípios do país, porque é mais fácil ir a alguns países visitar a diáspora, que implica mais meios. Há aspectos que eu vou priorizar nos próximos tempos. Por exemplo, a minha ideia no ano 2013, privilegiar as visitas, mas mais com base em fazer uma espécie de roteiro temático. O que quer dizer que posso fazer visitas ou um roteiro com base nos problemas
a questão social em Cabo Verde, desemprego, violência doméstica, ou fazer um roteiro sobre a justiça em temas como a corrupção. Sr. Presidente, aqui em França, por exemplo, um presidente de Bolsa de Valores vai para a prisão, há essa questão de corrupção de um diretor-geral da penitenciária, há um polícia da judiciária que poderá ser extraditado aqui de França. Se fosse aqui, por exemplo, em França, haveria queda do governo ou queda de ministros. Em Cabo Verde nada se passa, tudo calmo. Não é nada que se passa. Quer dizer, os sistemas, como se sabe, são diferentes. Os sistemas de governo são um pouco diferentes do francês e o cabo-verdiano. Mas repare, o caso me está a dizer, de um diretor-geral, sai uma notícia de imprensa de que estará, quando muito, indiciado, quer dizer, é um processo a estar em curso e, portanto, não seria adequado nem justo, do ponto de vista do Estado de Direito, estar a ver qualquer intervenção com base em uma mera suspeita ou um mero indícios da prática de um facto, sem que haja apuramento com alguma consistência de envolvimento em algum ato menos lícito. Para concluirmos, Sr. Presidente, qual é a posição de Cabo Verde em relação à intervenção da França no Mali? Nós achamos que a situação no Mali é preocupante por duas ordens de razões. A primeira, porque a sua integridade territorial e a sua soberania estão em causa de uma forma muito efetiva. Em segundo lugar, porque há fenómenos como o tráfico de droga e o terrorismo que estão bem presentes no Mali e constituem uma ameaça não só para o Mali, não só para todos os países vizinhos, mas para toda a sub-região oeste-africana de Cabo Verde faz parte. Daí que, sendo uma intervenção feita a solicitação do governo do Mali, tem tido o apoio alargado da comunidade internacional. É uma intervenção que tem legitimidade para estar em curso e eu entendo, como chefe de Estado de Cabo Verde, que nós devemos, na medida das nossas possibilidades, dar todo o apoio político e diplomático para que haja uma intervenção firme e determinada da comunidade internacional, de forma a preservar a integridade territorial ou restituir a integridade territorial ao Mali, criar condições para que se volte à normalidade institucional e constitucional e se faça um combate decidido, firme, contra todas as formas de extremismo e de terrorismo nesse território. Jorge Carlos Fonseca, presidente cabo-verdiano, era o nosso convidado do dia. Convidado.